Olá, alunos do terceiro ano, que quem vos fala é o professor Fábio, né? Hoje, na nossa aula, nós vamos estar estudando aqui um pouco da matemática, né? Sobre as operações iniciais para fazermos cálculos, né? Então, nós vamos estar iniciando com duas operações, né? Que vai ser, no caso, a operação da adição, onde nós podemos acrescentar e juntar, e a operação da subtração, onde nós podemos fazer a comparação do que falta e também da retirada. Nós vamos estar trabalhando aí no caso com o capítulo 3, né? No livro do módulo 1 de matemática. No caso vai ser a página 136, né? A adição e subtração 1. Ele vai estar dividido em dois momentos por questões de complexidade, né? Então, a partir do segundo momento da adição e da subtração, nós vamos estar tendo um pouco mais de complexidade. Então, nós vamos aqui. Nas operações de adição e subtração, nós podemos estar fazendo o recurso da soma e também do retirar, né? Do diminuir. Então, nós vamos ter aqui um breve exemplo, onde eu posso estar explicando para vocês e depois estar passando uma atividade no livro, né? Lembrando que ainda estamos utilizando o módulo 1. Então, vamos lá. Nas ideias de adição, nós conseguimos acrescentar. E é importante que o aluno saiba, dentro desses termos, dois nomes que se referem à junção desses cálculos, né? A junção, no caso, a soma. Então, esse termo será nomeado como parcela, né? Então, nós temos a parcela 1 e a parcela 2. A parcela 1 e a parcela 2, no caso, vão resultar no que nós chamamos de soma, né? O resultado dessa soma das parcelas, no caso, será a soma. Então, a gente chama de soma ou total. Aí aqui tem um exemplo onde nós vamos estar utilizando a quantidade, né? A primeira parcela, um valor de 37 e na segunda, um valor de R$20. Somando essas duas parcelas, nós vamos ter a soma ou total, que vai ser igual a 57. Ao todo, o total dessa soma será 57. Neste caso aqui, nesse primeiro exemplo, nós estamos nos referindo à soma em questão de espécie, em dinheiro, ok? No nosso segundo exemplo, nós vamos para a junção, que também ainda está dentro da adição, ou seja, né, juntar, somar. Nesse caso, o segundo exemplo, nós não vamos utilizar a nomenclatura, mas se refere do mesmo modo. Nós temos uma primeira parcela e uma segunda parcela. No segundo exemplo, nós vamos estar aqui observando que nós temos uma jarra com água, né? Então, nós vamos ter um copo que mede 350 ml. ml é, no caso, a medida, né? E temos uma outra pequena jarra onde vai ter o valor de 430. Ele vai tentar, nesse segundo exemplo, diluir, ou seja, né, colocar nessa quantidade, que é 350, mas a de 330. Quando ele faz essa junção, ele chega a esse resultado. Então, a soma dessas duas parcelas chegou a esse resultado. 350 mais 430, nós estaremos aqui somando, né, duas parcelas com resultado que dará 780 ml. Né? Foram despejados 780 ml de água no recipiente maior. A junção da água que estava no copo com a junção da água que estava na outra jarra, né? Nós chegamos a um resultado total. Lembrando que tanto na soma quanto na subtração, como nas outras operações de matemática, nós sempre iremos iniciar o cálculo pelo menor valor, ou seja, nós iniciamos de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque nós compreendemos, né, nós já vimos isso em sala de aula, de que o último valor aqui ele compreende a unidade, então é a menor quantidade, né, o menor valor. Então nós temos aqui a unidade, logo após nós temos a dezena e depois nós temos as centenas. Então sempre nós iremos começar de trás
para frente, né? Do menor valor para o maior. Unidade, dezenas e centenas. Ok? Dentro da adição, nós vamos ter a adição sem agrupamento, né? A adição sem agrupamento, no caso, quando nós vamos realizar a compra de 2 ou mais produtos, né? Como é que nós conseguimos determinar o total gasto? Então, nós vamos fazer justamente isso. Nós vamos fazer essa soma, né? Do que nós temos aqui. O valor da parcela 1 mais o valor da parcela 2. Adicionando. Então, na página 138, vocês vão poder compreender através do exemplo que tem aí no livro, como é que se dá esse processo sem o agrupamento, né? Você tem uma quantia aí no exemplo de 64 mais 24. Então, você vai somar normalmente como nós fazemos durante as aulas. Vamos lá. Nós vamos ter aí também na próxima página, na página 140, na página 141, nós vamos ter algumas atividades na qual vocês terão que responder, ok? Vocês vão responder observando os exemplos que nós teremos nas páginas anteriores. O exemplo A, o exemplo B e o exemplo C, que tratam as discussões sobre a adição sem agrupamento, ok? Logo após, nós vamos, no caso, para a adição com agrupamento. Nós vimos a sem agrupamento, temos a com reagrupamento. No caso, na página 145, né? Ele tenta mostrar que a adição com agrupamento, na verdade, é quando nós conseguimos transformar a unidade em uma dezena. Então, quando eu digo que eu tenho 10 unidades, eu possuo uma dezena, né? Então, através desse agrupamento, nós conseguimos fazer a soma de números maiores, sem ter que se preocupar sempre com a unidade. Então, nós conseguimos fazer a junção dos números de uma forma mais simples, ok? E assim como acontece com a adição, nós vamos compreender como é que acontece com a subtração. Então, gente, a subtração, né, que no caso é a nossa segunda operação que nós vamos estudar dentro do nosso livro, que aí no caso vocês vão estar fazendo no primeiro momento de matemática as atividades sobre adição, e no segundo momento vocês estarão fazendo as atividades de subtração, né? Então a subtração ela se dá da seguinte forma: nós vamos utilizar esse termo, né, de subtrair, diminuir, de retirar, de comparar as quantidades para chegar a um resultado, né, que se chama resto ou diferença. Então vamos logo aqui começar do princípio da nomenclatura. Assim como lá na soma nós temos a junção de parcela 1 mais parcela 2, chegando à soma ou resultado, na subtração nós vamos ter as nomenclaturas quando se refere à questão do que será subtraído um do outro. Então nós vamos ter, no primeiro momento aqui, o diminuendo, né, que é o valor maior, e nós teremos o subtraindo. Subtraindo é aquele que já está falando, é de onde nós, a quantidade do que nós iremos retirar do número acima. Então acima nós temos o maior valor, que aqui no exemplo no caso é 22, e abaixo nós teremos o valor 4, que no caso seria o subtraindo. Então 22 sendo ele o maior número, nós iremos subtrair 4 de 22, né? E chegaremos a um resultado. Esse resultado será chamado de resto ou diferença. Por que diferença? Porque assim se dá pela quantidade retirada através de subtraindo, nós teremos o resto, né? O que ficou da quantidade total. Então, 22 menos 4, nós teremos como resto ou diferença 18. Então, se nós tínhamos 22 bolinhas e nós tiramos 4, nós vamos ter aí no resto, né, nessa diferença, 18 bolinhas restantes. Já no segundo exemplo, é sobre quanto à comparação, né, quanto falta. Então,
Aqui é um álbum de fotografias, né, de figurinhas, os famosos álbuns que vocês costumam levar para o colégio, né, para colecionar figuras de jogadores, de campeonatos, né, de filmes e por aí vai. Nesse álbum de figurinhas nós temos uma determinada quantidade de figuras, ok? Mas vocês percebem que existem alguns espaços em branco. Então, como é que nós vamos saber quantas figuras faltam? Nós vamos observar os espaços que estão em branco, juntamente com o que já foi preenchido, né? Então, nós fazemos a quantidade do que já foi preenchido pela quantidade do que ainda falta preencher. Isso aqui é um exemplo de subtração por comparação, né? Então, nós vamos ter aqui 18 figuras colocadas no álbum, já coladas, e teremos 12 espaços em branco para colar as figuras. Então, gente, lembrem-se sempre, na subtração, sempre coloquem o maior número acima, no diminuendo, e abaixo o menor valor, né, subtraindo, que é aquilo que será retirado. Então, ao todo, nós faltam, no caso, vão faltar aí 6 figurinhas, né? Nós temos um valor aqui de 18 figurinhas coladas. Eles nos dizem aí que o valor total, na verdade, nós temos um álbum com 18 figurinhas, 12 foram coladas, né? E os espaços aqui, no caso, vão faltar 6. Então, 18 menos 12 é igual a 6. O resto ou a diferença. E aí vocês também vão ter os exemplos de subtração. Alguns alunos, quando têm a dificuldade de fazer a subtração, optam, e eu acredito que seja até mais fácil, por partirem, né, por riscar as barrinhas, né? Fazem um cálculo com as barras e riscam as barrinhas que são retiradas do cálculo. Então, é uma maneira fácil de compreender a subtração, ok? Então, nesse primeiro momento, nós estaremos aí estudando as operações de adição e de subtração, né? Com ou sem reagrupamento. E teremos umas atividades que devem ser feitas no livro, ok? E que serão conferidas depois, em um momento. No mais, a nossa primeira aula de matemática é sobre essas operações e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.